Shalom Adonai, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos amados amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quem fala com você é o pastor Fábio e neste exato momento eu estou aqui trazendo uma palavra do momento aos nossos corações. São Mateus 4, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Disse-lhe também Jesus: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou a glória dele. E disse: Tudo isto te darei se prostrando me adorares. Disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os seus anjos e o serviram. Meu amado e querido irmão em Cristo Jesus, eu quero falar um pouco do poder da palavra. Nós sabemos que Jesus Cristo, ao ser tentado no deserto, Jesus, ele ensinou-nos que há duas espécies de alimento para o corpo e para o espírito, que são respectivamente o pão e a palavra de Deus. Meu amado, o pão é o elemento representativo de provisão. É o alimento a nível mundial. Por exemplo, ele nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele ensina em Mateus 6,11. Em Lucas 11,5 você vê um amigo que empresta 3 pães. A pergunta de Jesus no episódio da multiplicação, tem algumas coisas, ele diz assim: tem alguma coisa aqui para comer? Então encontraram 5 pães. O rei Salomão, com sua grande sabedoria, ele chega a dizer em Eclesiastes 11, versículo 1, você pode conferi-la: lança teu pão sobre as águas. Então aqui nós estamos falando do pão que alimenta a carne. Mas já em Mateus 4, nós estamos falando do pão espiritual, onde Jesus diz: nem só de pão viverá o homem,
Ele usa a própria palavra porque está escrito em Deuteronômio. Jesus ele chega a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós encontramos aqui a importância absoluta da palavra de Deus. Minha querida, meu querido, a alma necessita de alimentar. Nossa alma, ela necessita de alimento, assim como o corpo. A provisão da alma é o pão da palavra. A palavra que sai da boca de Deus, como diz lá em Mateus 4:4. A autoridade da palavra é divina, meu irmão. A palavra ela é suficiente. A palavra ela é eterna. Nosso compromisso tem que ser um compromisso sério com a palavra. Nós temos que ter compromisso em ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter compromisso em crer na palavra de Deus. Nós temos que ter compromisso em compreender a palavra de Deus. Se você não entende, você tem que dizer: o que é isso? O que significa? De onde vem essa tal palavra? Nós temos que nos alimentar da palavra para matar fome espiritual. Porque nós precisamos alimentar a nossa fome espiritual. Você tem se alimentado hoje? Não é do pão que nós nos alimenta todos os dias, mas é o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Você sabia que a palavra tem que repetir? Às vezes você diz: eu já li isso. Eu já li mais de 10, 20 vezes isso aí. Mas a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você tem sede. E mais vem revelação de Deus. Mais vem palavras direcionadas pelo Espírito Santo na tua vida. Então a palavra de Deus ela tem que repetir-se. Ela tem que se repetir. Você pode encontrar em Mateus 15:15, onde ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e ser batizado será salvo. Você vê ali uma repetição da palavra. Que Mateus já tinha dito essa palavra. Ide fazer discípulos. Meu amigo e minha amiga, nós temos que estar alimentados pela palavra. A Bíblia, ela é bastante clara. A Bíblia menciona que os anjos se alimentam da alimentação dos anjos. A Bíblia menciona o alimento dos homens. A Bíblia menciona os animais se alimentando. A Bíblia menciona os seres vegetais se alimentando. A Bíblia menciona que existe 4 utilidades básicas do alimento, que é o mantimento, que é o sustento, que é a vitalidade, que é o conforto. A palavra de Deus é o alimento da alma, minha querida e meu querido. A palavra de Deus é o alimento da alma. Ela é o leite. Primeiras Coríntios fala sobre isso, sobre o leite. A palavra de Deus ela é pão
é um alimento universal. Ela é mel. A palavra de Deus, ela é vinho. E a falta desse alimento produz, minha querida e meu querido, sono espiritual, fraqueza, inanição, morte. Se você não se alimentar da palavra de Deus, quando você pega para ler um versículo ou dois, você já começa a abrir a boca. Porque você está no sono da indolência. Você passa a ter sono. Você passa a ser uma pessoa fraca, ou aquela pessoa que não tem vontade, não consegue orar 2 minutos, 3 minutos, nem 5 minutos, porque você não se alimenta da palavra de Deus. Porque o que sustenta o crente é a palavra de Deus. O que faz o crente conseguir orar 1 a 2 horas é o alimento, que ele se alimenta diariamente, é a palavra de Deus. Se ele não tem isso, ele tem sono, ele tem fraqueza, ele tem inanição e ele acaba morrendo espiritualmente. E eu quero incentivar você, neste exato momento, a estar lendo, se alimentando da palavra de Deus. Porque Jesus provou que como homem aqui na terra, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele era bem alimentado da palavra de Deus, porque sempre ele, com 12 anos, ele estava presente junto com os doutores da lei, debatendo com os doutores da lei. Então você pode perceber que Jesus, ele estava preparado e quando ele completou 30 anos que ele foi enfrentar o diabo no deserto, ele teve palavra o suficiente para vencer o diabo com a palavra de Deus. Imagine se Jesus não tivesse a palavra viva dentro dele, ele não conseguiria vencer e cairia na tentação e nós não teríamos salvação hoje. Mas se nós temos a salvação, é porque Jesus venceu o diabo com a palavra. E eu quero dizer que se você se alimentar com a palavra de Deus, se você se alimentar com a santa e gloriosa palavra do Deus Todo-Poderoso, você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai ser forte. Você vai ser bem alimentado, você vai ser bem mantido, você vai ser bem sustentado, você vai ter vitalidade, você vai ter conforto. Tudo isso você vai ter através do conhecimento da palavra de Deus. É isto aí. Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje, querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Se você gostou desta palavra, você compartilha com teu irmão, porque ela também falará aos corações de outras pessoas. Eu quero continuar falando com você, que sempre ajuda para a construção da igreja. Queremos dizer que nós estamos na luta para conseguir recursos para estar construindo o alicerce da igreja. E eu quero pedir a você que encarecidamente envie a sua oferta, envie sua semente, para poder ajudar a estar construindo o alicerce da igreja. Eu peço a você encarecidamente que você envie a sua semente para estar ajudando a obra de Deus. A agência é 3066, conta 100 7876, dígito 8.
Fábio Silva Nascimento. E você pode me adicionar aí no WhatsApp 19 989 19 95 13. Aí você pode pedir outras contas bancárias para poder estar contribuindo com a obra de Deus. E logo em cima também tem o link do PagSeguro, que você pode fazer sua doação diretamente pelo PagSeguro em nome da conta da própria igreja, da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Então a todos um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.